Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Neste vídeo, vamos dar prosseguimento à série Os Caminhos do Mar. Dessa vez, focalizando os navios da Frota Nacional de Petroleiros, a nossa saudosa FRONAP. Vamos iniciar por uma classe de navios que ficaram conhecidos como supertanques. Mas antes disso, reitero a minha solicitação para sua ajuda ao canal com a sua inscrição, clicando naquele botãozinho que está ali no canto e vai ficar naquele cantinho ali, ok? Depois, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, ok? Vamos lá então ao vídeo. Após a segunda metade dos anos 50, com o incremento das atividades comerciais ligadas ao petróleo, um dos principais objetivos da Frota Nacional de Petroleiros era ampliar a capacidade de sua frota empregada no transporte de longo curso e também na cabotagem. Assim, foram encomendados a estaleiros japoneses, holandeses e iugoslavos novos navios que seriam os maiores da frota, com capacidade em torno de 31 mil toneladas de porte bruto e com propulsão a turbina. Por serem os navios de maior capacidade da frota, ficaram conhecidos como supertanques, uma designação tanto inadequada e anacrônica para os dias atuais, já que atualmente temos petroleiros na Transpetro com capacidade em torno de 200 mil toneladas. Eram também conhecidos como presidentes, por terem o nome de presidentes do Brasil. Foram 9 ao todo. 3 deles foram construídos no Japão, 4 na Holanda e 2 na antiga Iugoslávia. Os supertanques japoneses foram o presidente Deodoro, o presidente Floriano e o presidente Venceslau. Deodoro e Floriano eram gêmeos, como chamávamos. Foram construídos no mesmo estaleiro, o Nippon Kokan em Tsurumi. O Venceslau apresentava poucas diferenças dos dois primeiros e foi construído pela Kawajima Harima de Tóquio. A seguir, vamos ver detalhes de cada um deles. O Deodoro tinha um porte bruto de 33.980 toneladas de porte bruto, com propulsão a turbina a vapor, com uma potência no eixo de 15.200 bhp. Foi construído no Nippon Kokan Kisen-Kaisha de Tsurumi, no Japão, lançado a 27 de janeiro de 1960 e entregue em abril de 1960. Em 1967, teve sua capacidade ampliada para 52.989 toneladas de porte bruto, operação que chamávamos na época de jumborização. Em 1992 ele foi retirado de operação e em 94 foi demolido em Alang, na Índia. A seguir vamos ver algumas fotos durante a construção do Deodoro no estaleiro de Tsurumi. Para trazer o presidente Deodoro para o Brasil, a FRONAP designou 2 dos seus mais destacados oficiais: o comandante, o capitão de longo curso Eduardo Veiga de Matos, e o chefe de máquinas, o oficial superior de máquinas Edson Mizutani.
Veiga de Matos formou-se pela Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro em 1946. Além de ter sido o primeiro comandante do Deodoro em 1960, comandou também pela primeira vez o Anápolis em 1976. Exerceu também cargos de direção na Petrobras. O OSM Mizutani formou-se pela Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro em 1949 e foi um dos chefes de máquinas mais conceituados da Fronap. Notem aí pelo uniforme do Mizutani, esse é o uniforme antigo, né? Esse uniforme foi substituído. Esse uniforme nós chamávamos de... Nós não, que eu não cheguei a utilizá-lo, mas ele era chamado de pirulito, né? Porque era um uniforme azul marinho que era fechado aqui no pescoço, como o dolman branco, né? E notem também que essas platinas são as platinas antigas, né? Essas platinas antigas, elas tinham, a primeira lista tinha um biquinho, como essa aí, né? E tinha também depois a âncora ou a estrela e mais uma... a âncora e mais uma estrela ou um propulsor, se fosse maquinista, né? Atualmente as platinas são diferentes, né? As listas são retas e tem aquele tecido por baixo designando o pessoal de náutica e o pessoal de máquina. O pessoal de náutica tem aquele tecido azul e o de máquinas um tecido bordô. O Floriano tinha as mesmas especificações do Deodoro, eram idênticos. Após a jumborização em que ambos foram submetidos, ele ficou com uma capacidade um pouco acima do Deodoro, uma diferença de apenas 90 toneladas. Após ter sido desativado, o Floriano passou a ser utilizado em 1992 como unidade de armazenamento fixa no Rio Amazonas. Foi vendido para demolição no dia 4 de março de 2010 e demolido no mesmo ano em Alang, na Índia. O primeiro comandante do Floriano foi o experiente capitão de longo curso Oswin Adolf Gropp. Foi também ele o primeiro comandante do Hamilton Lopes, em 1969, navio que abre, juntamente com o Horta Barbosa, a era dos navios de grande porte da Fronap. Ambos tinham 116 mil toneladas de porte bruto em números redondos. O CLC Oswin foi ainda o primeiro comandante do Atalaia, em 1974, e do Araxá, em 1977. Dos três japoneses, o presidente Venceslau diferia um pouco dos outros dois, que eram idênticos. Tinha o mesmo porte deles, de 33.980 toneladas de porte bruto, mas havia pequenas diferenças nas dimensões. Ele foi construído também em um estaleiro diferente, o Kawajima Harima Heavy Industries, de Tóquio. Foi lançado no dia 3 de julho de 1959 e concluído no mesmo ano, em dezembro de 1959. Em 1967, teve a capacidade ampliada para 49.895 toneladas de porte bruto na operação de jumborização. Em 89 foi vendido, sendo renomeado como Venceslau. Em 90, vendido a Petropan Corporation, sendo renomeado como Petropan. E em 1990 foi demolido em Mamonal, na Colômbia. Seu primeiro comandante foi o capitão de longo curso José da Anunciação Nascimento, formado na Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, na turma de 1943. O comandante Nascimento foi outro experiente comandante da Fronap, que foi buscar o navio no Japão e permaneceu no posto durante muito tempo. Os 4 supertanques holandeses também eram idênticos, construídos que foram no estaleiro da Verolmen em Rozenburg, na Holanda. O Juscelino foi o primeiro a ser concluído e tem as mesmas características dos demais. Eles tinham um porte bruto de 33.472 toneladas, comprimento de 202 metros e 54 centímetros, boca 26 metros e 9 centímetros, o pontal de 14 metros e 24 centímetros. A propulsão era turbina a vapor, numa potência no eixo de 15.200 bhp. Sua construção foi concluída em janeiro de 1959. Em 1968, teve o seu nome mudado para Presidente Prudente de Moraes. Em 1972, foi jumborizado no Japão, passando a ter o porte bruto de 53.500
586 toneladas de porte bruto. Em 1977 foi desativado e em 1979 passou a ser utilizado como depósito flutuante operando na Bacia de Campos. Em 1996 foi transferido para a Braspetro Oil Service Company e convertido em FPSO, sendo renomeado como Petrobras 34 ou P34. Em outubro de 2017 foi sucateado em Alang, na Índia. No próximo slide, o presidente Juscelino em construção na Verolme de Rozenburg, na Holanda. O presidente Juscelino teve como primeiro comandante o capitão de longo curso Jules Louis Rezon. Após a conclusão de sua construção em janeiro de 1959, o navio foi incorporado à frota da Fronap e fez a sua viagem inaugural carregando em Aruba, nas Antilhas Holandesas, para o Rio de Janeiro e para Santos. Foi o primeiro supertanque encomendado pela Petrobras a chegar ao Brasil. Assim, quando chegou a Santos, era ele na época o maior navio mercante da América do Sul, fato que atraiu a atenção da comunidade marítima da cidade. Houve uma recepção a bordo que contou com a presença de dirigentes da Petrobras e demais autoridades civis e militares. Nessa foto à esquerda, vemos uma vista da polpa do antigo presidente Juscelino, agora já com o nome de Prudente de Moraes. Na outra foto, o navio já transformado na FPSO, que ficou designada como P34. Para os que não militam na área, FPSO é a sigla para Floating Production, Storage and Offloading, ou seja, uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, como diz o nome em inglês. Tem como função o processamento primário do petróleo extraído, separando o óleo do gás natural e dos diversos contaminantes. Após essa separação, há o armazenamento do óleo produzido em tanques e, posteriormente, a transferência desse óleo para um navio aliviador. As FPSOs podem ou não ter propulsão. Em seguida, vem o recebimento do presidente Getúlio. As especificações e dimensões eram comuns aos 4 holandeses e foram lançados e concluídos em datas estabelecendo uma sequência. O Getúlio foi lançado no dia 12 de janeiro de 1959 e foi concluído em maio de 59. Em 1972 teve sua capacidade ampliada por jumborização para 53.586 toneladas de porte bruto. Em 1978, em outubro, foi demolida em Vitória pela Nipo Sino Brasileira de Desmonte. Seu primeiro comandante foi o capitão de longo curso Leonísio da Silva Matos. Em seguida veio o terceiro holandês, que foi o presidente Dutra, que aí aparece na foto entrando no Porto de Santos. Foi lançado no dia 18 de julho de 1959 e concluído em novembro de 1959. Em 1972 teve sua capacidade ampliada para 53.586 toneladas de porte bruto. Em 1980 foi desativado e transformado em pontão-cisterna. Em 1986, transformado em balsa e demolido posteriormente. O primeiro comandante do Dutra foi o capitão de longo curso Aderico Gonçalves, formado pela Escola de Marinha Mercante na turma de 1948. O Dutra foi o meu último navio na Fronap. Estive lá embarcado por um curto período. Uma das viagens nessa época foi para Portugal, no final de 1969, para a revisão anual no estaleiro Lisnave, que fica localizado em Cacilhas, uma freguesia do Concelho de Almada, que fica localizado do outro lado do Rio Tejo, bem em frente a Lisboa. Nessa foto aí, de novembro de 69, eu estou ao lado do Dutra, que estava no dique seco desse estaleiro.
O último dos holandeses a entrar em operação foi o presidente Washington Luiz. Foi lançado no dia 12 de novembro de 1959 e concluído em março de 1960. Em 1972, teve sua capacidade ampliada para 53.586 toneladas de porte bruto. Em 1992, teve baixa dos registros e em 1998 foi demolida em Alang, na Índia. Seu primeiro comandante foi o capitão de longo curso André Sabatier Fonseca. O capitão de longo curso Sabatier foi um dos nomes de maior destaque da Marinha Mercante, não só pela sua longa carreira no mar, como também por sua atuação nas lides marítimas. Foi escolhido como primeiro comandante de 4 navios da Fronap. O presidente Washington Luiz, em 1960, o Horta Barbosa, em 1969, o Henrique Dias, em 1978 e o Itabuna, em 1993. Durante sua carreira na Fronap, comandou também o Salt 57, o Guaporé, o Goiânia e o Bagé. Faleceu no Rio de Janeiro aos 81 anos de idade, no dia 18 de janeiro de 2005. Os 2 supertanques construídos na Iugoslávia no estaleiro 3 de Maio, em Rijeka, foram os últimos a serem recebidos pela Fronap, cerca de 3 anos após o último holandês, que foi o Washington Luiz. Foram eles o presidente João Goulart e o presidente Epitácio Pessoa. Eram navios gêmeos, de especificações idênticas. Tinham um porte bruto de 31.902 toneladas de porte bruto, comprimento de 202,54 metros, a boca 27 metros, pontal 13 metros e 78 centímetros, com propulsão a turbina a vapor com uma potência no eixo de 15.000 bhps. O João Goulart foi o primeiro. Teve sua quilha batida em 1960 com o nome de Sevojno. E neste mesmo ano foi vendido à Petrobras. Foi lançado no dia 12 de fevereiro de 1961, tendo como madrinha a primeira-dama da Iugoslávia, Madame Jovanka Broz, esposa do Marechal Tito, que era o presidente do país na época. Sua construção foi concluída em 1963. Em 1969, foi ampliado para 49.184 toneladas de porte bruto no estaleiro da Mitsubishi Heavy Industries de Kobe, no Japão. Nesta obra de ampliação, teve seu nome trocado para Presidente Campos Salles. Em 1987, foi demolido na Escavagima, no Rio de Janeiro. O capitão de longo curso José de Albuquerque Alves foi o primeiro comandante do João Goulart. Foi ele o mais antigo dos comandantes da Fronap. Foi receber o João Goulart na Iugoslávia e permaneceu por longo tempo como seu comandante. Foi ele também o comandante do primeiro navio da Fronap, o presidente Dutra, em 1950. Esse presidente Dutra, evidentemente, não é o Dutra Supertanque. Trata-se de um sueco de 16.050 toneladas de porte bruto que se chamava Venus e passou a chamar-se Anchieta em 1969 com a chegada do novo presidente Dutra, o Supertanque. Esse então foi o primeiro navio da Frota Nacional de Petroleiros e o comandante foi o comandante Albuquerque. Na Fronap, o CLC Albuquerque comandou também os T2 Mato Grosso e Amazonas. Na foto da esquerda, no Salão dos Oficiais do João Goulart, em 1967. Na foto do meio, recepcionando a bordo o presidente da República, João Goulart, que foi visitar o navio na sua chegada ao Brasil. E na foto da direita, um recorte da revista Unificar do Sindimar, informando o falecimento do comandante Albuquerque aos 106 anos de idade. O presidente João Goulart foi o meu terceiro navio na Fronap. E foi nele o meu maior tempo de embarque, cerca de 4 anos. Era uma tripulação de baixa rotatividade e lá solidifiquei amizades feitas na escola e fiz novos amigos. Os 2 iugoslavos, João Goulart e Epitácio, eram os de acomodações mais confortáveis entre os supertanques.
Os camarotes eram amplos e revestidos em lambris de madeira. Havia um salão de estar em cada uma das superestruturas. Havia também uma pequena piscina de água salgada. Nos slides seguintes, algumas fotos de viagens, de revisões anuais, em estaleiros do exterior e da ampliação do navio no Japão. O presidente Epitácio Pessoa foi o último supertanque recebido pela Fronap. Da mesma forma que ocorrera com seu irmão gêmeo João Goulart, teve sua quilha abatida em 1960 com outro nome, Vlasina, e no mesmo ano foi adquirido pela Fronap. Ele foi lançado em agosto de 61 e a sua conclusão foi em 1964. Foi concluído em 1964. Em 1969, ele, juntamente com o João Goulart, no mesmo estaleiro, eles estiveram juntos lá no Mitsubishi Heavy Industries de Kobe para fazer a ampliação para 49.184 toneladas de porte bruto. Em 77, ele teve baixa nos registros. Em 1985, em dezembro, foi demolido no Rio de Janeiro pelo estaleiro McLaren. Seu primeiro comandante foi o capitão Loncusto Severino Sotero de Oliveira, um veterano comandante da Marinha Mercante. O CLC Sotero estava no comando do navio Comandante Lira do Lloyd brasileiro quando ele foi torpedeado durante a Segunda Guerra Mundial pelo submarino italiano Barbarigo no dia 18 de maio de 1942. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Agradeço a todos pela atenção e aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho está ali, ainda há tempo. Não se esqueçam também de apertar lá no sininho para receberem notificações e também aquele like, tá? Isso ajuda muito ao canal, ok? E continue prestigiando o canal assistindo os seus vídeos através desses links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. E também eu os convido para visitar o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos que já foram produzidos aqui até o presente momento, ok? O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.